Bem-vindas! Então vamos lá, o assunto de hoje, gente, que a gente vai abordar é como a gente faz para poder educar o nosso filho com consequências efetivas, tá? Consequências que realmente vão funcionar, e quando eu falo funcionar, não é funcionar de imediato, é funcionar ali ao longo da vida, né? Muitas mães conversam comigo e ficam em dúvida, né, sobre qual que é a melhor forma de poder educar os filhos. Muitas ainda recorrem ao castigo, punição, e outras mães ficam um pouco perdidas, né? Se eu não for punir, se eu não for castigar, como que eu vou fazer? É normal as mães terem medo, né, de não punir, não castigar e acabar criando os filhos com negligência, com permissividade, né? Então, por que isso acontece? Por que a gente tem essas dificuldades? Primeiro porque tem uma questão cultural aí envolvida, né? E outra porque os estudos que a gente tem, falando das formas, dos resultados, das maneiras com que a gente educa, são pesquisas recentes, né? Então agora que a gente está discutindo mais sobre o assunto, agora que a informação está chegando com mais facilidade para as pessoas. Então, sobre esse assunto que a gente vai discutir aqui, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, tá? A gente já vou vendo e conforme for possível já vou respondendo também, tá? Pode ficar à vontade para poder participar aqui com a gente. Então, primeiro, por que as famílias veem o castigo, né, a punição como a melhor forma de educar? Quando a gente fala de castigo, né, pode ser tirar alguma coisa da criança, né? Por exemplo, deixar ela sem assistir televisão por uma semana, deixar sem andar de bicicleta, né? Isso é o castigo. Oi, Elizabeth, bom dia, tudo bem? Então, os castigos podem ser você tirar alguma coisa da criança, né? Por um período, por um tempo. As punições, né? Pode ser dar um tapinha. Os castigos são forma de punição, deixar no cantinho do pensamento é forma de punição. Para algumas pessoas, né, isso pode causar até um espanto, né? Ah, mas o cantinho do pensamento, algumas escolas adotam essa alternativa. Tem até um programa de televisão, não sei se tem ainda, né, que tinha uma babá famosa lá que ensinava a colocar ali. Na disciplina efetiva, quando a gente trabalha com a disciplina positiva, né, e também com metodologia Montessori, a gente troca o cantinho da disciplina por um cantinho da paz. Por quê? Porque a gente, assim, qual que é o pensamento que tem por trás dessas metodologias? Tem que, se eu quero que o meu filho seja melhor, eu tenho que ajudá-lo a se sentir melhor, né? Quando você fala em deixar de castigo no cantinho do pensamento, porque você fez isso de errado, você tem que refletir, você tem que pensar. Se a gente lembrar quando a gente era criança, né, e faziam isso com a gente, se é que foi feito isso com você ou não, é difícil a criança que vai sentar lá e vai pensar, poxa, eu fiz isso errado, eu tenho que mudar, né? Eu sou uma má pessoa, eu preciso ser melhor. As crianças não vão pensar dessa forma, né? Elas vão ficar frustradas, esse é o sentimento, frustradas por estar ali, ou às vezes minha mãe, meu pai não me entende, então esse é o sentimento. Quando a gente troca o cantinho ali do pensamento, né? O cantinho do castigo, para um cantinho, por exemplo, da paz, para a criança poder primeiro se acalmar, para ela ficar bem. A gente vê isso muito lá no curso, como a gente faz, né? A criança consegue se acalmar e aí depois, sim, de forma positiva, a gente consegue conversar com ela e aí a gente consegue, de fato, de verdade, contribuir para que ela melhore, né? Oi, Fer, tudo bom? Bem-vindo aqui. Então, por isso que a gente troca, né? A gente percebe essa dificuldade das pessoas em lidarem com castigo, com punição e trabalhar de forma mais efetiva. E algumas pessoas me perguntam, né? Mas Lisa, por que castigo, bater, punir não resolve? Então vamos primeiro organizar essa pergunta aí com a resposta. Se você pensar assim, colocar de castigo, bater e punir, resolve o que primeiro? O que você quer resolver? Se você quiser parar de imediato com aquele comportamento da criança,
Oi, Beth, aluna do curso Mamãe Uau aqui com a gente. Que bom, bem-vinda. Então, assim, ó, inclusive a gente trabalha isso no curso muito, né, Beth? Também, Beth, a Gleice, a Rê, que estão aqui comigo. Quando você bate, quando você pune, quando você coloca de castigo, você consegue acabar com o comportamento que a criança está tendo inadequado naquele momento. Oi, Nina, tudo bem? Agora, se é isso que você quer fazer, interromper o comportamento da criança naquele momento, então você vai bater, você vai gritar, você vai punir. A criança vai parar e ela vai te obedecer por medo, né? Por medo, por uma coisa ruim que vai acontecer com ela. Agora, quando a gente trabalha de forma efetiva com a criança, né, na disciplina positiva, o que a gente está vendo dentro da metodologia é que você consegue, de outras formas, fazer com que a criança, ao longo do tempo, ela vai se autoeducando, tá? Então, com as técnicas que a gente aplica, que a gente utiliza, a criança vai se educando pro resto da vida. Ela observa o comportamento dela, ela consegue parar, ela consegue aí sim refletir um pouquinho, que eu digo, ela conseguir se acalmar, e depois você vem conversando com ela, você vem fazendo as conexões, as ligações para ajudar a ela a se compreender e poder ela própria melhorar o seu comportamento. Por quê? Porque a gente quer com que a criança ela se eduque para a vida, né? A gente quer aproveitar esses momentos e fazer com que ela possa fazer as escolhas dela bem pensadas, que ela possa ter autonomia, que ela consiga se desenvolver, que ela consiga se controlar, principalmente a gente ensina as crianças a ter o autocontrole, porque a gente não vai estar sempre ali do lado da criança, né? A criança vai para a escola, ela vai conviver com colegas, vai conviver com professor, às vezes ela vai na casa de parentes, não agora, nessa época, né, que a gente está aí com esse distanciamento social, mas logo, com certeza, as rotinas vão voltar, ela vai visitar as outras pessoas, e você quer que ela mesma ela consiga se autocontrolar quando ela ficar frustrada, quando alguma coisa que ela for fazer não for possível, que ela consiga, né, ela primeiro parar, se acalmar, e aí depois sim tomar a decisão pensada. Então, quando você aplica ali de punição, de castigo com ela, né, você está fazendo com que ela interrompa o mau comportamento porque você está gritando, porque você está brigando e ela para. Mas ela não consegue ela mesma se autocontrolar. Então, por isso que a gente tem que pensar, castigo, bater e punir, resolve? Resolve se você quiser que naquele momento a criança pare de fazer o que ela está fazendo porque você está gritando e pronto, simples assim. Agora, se você quer que ela aprenda, né, por si só, e que ela se controle, e que ela vá, né, para a vida adulta dela, sabendo fazer as escolhas, sabendo exercer o autocontrole, sem ficar ansiosa, aí a gente precisa então trabalhar com uma forma mais efetiva, tá? Olha aqui um estudo que eu quero mostrar para vocês, estudo sobre o efeito do castigo físico e psicológico nas crianças, tá? O que eu vou falar foi a senhora Lin Sou, ela é sênior psicóloga do Serviço de Apoio e Trauma Psicossocial de Singapura, tá? Então, assim, olha, comentando um estudo sobre os efeitos do castigo, né, punições com a criança, ela diz que enquanto a disciplina envolver bater, dar um tapa, xingar, brigar com uma criança, isso pode aumentar muito a probabilidade de afetar negativamente a sua saúde mental quando adulta. A gente já vai falar sobre isso um pouquinho. A mensagem que a gente envia para as crianças por causa do castigo, tanto corporal quanto emocional, é uma agressão para ela. Isso inclui, né, então a gente dizer para ela que ela é inútil, que ela não sabe fazer nada direito, que ela é birrenta, então, isso tudo torna-se para ela uma violência, né? Tanto física, se a gente bate, se a gente agride, quanto uma violência psicológica. Em mensagem de agressão, mais do que o castigo físico real, tem um efeito muito considerável na saúde psicológica de uma criança, né, mais tarde na vida. Ela disse que o castigo físico geralmente ocorre com uma agressão psicológica. Normalmente eles estão ligados, né? Você bate, você xinga, você fala palavras pesadas para a criança. Então, se isso continuar, com o tempo, a criança vai internalizar uma mensagem
de violência, e ela pode crescer acreditando que a agressão física é aceitável, né? Se os pais batem, se os pais, que são as pessoas mais próximas, né, que cuidam, que deram a vida, se os pais batem, então os outros também podem bater também. Por isso que às vezes a gente vê tantos relacionamentos abusivos das pessoas que se sujeitam a isso daí, né? Às vezes ela acredita que o problema está com ela, né, como dizer, a saúde mental dela, o emocional, a autoestima já está tão abalada que ela acredita que é isso mesmo. E tem pesquisas até que comprovam, né, que mulheres que passam por isso já sofreram agressões anteriores. Então, por isso que é importante a gente parar e pensar. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante, né? Educar, gente, dá trabalho, tá? A gente está trabalhando ali com um serzinho que a gente está formando ele. Então, é trabalhoso. Mas se você trabalhar de uma forma bem efetiva, ele é muito gratificante, que você vai vendo os resultados ao longo do tempo. Então, para a gente poder trabalhar de forma efetiva, um conselho que eu dou: primeiro, cuidado com as expectativas, né? No curso, a gente trabalha muito sobre as fases do desenvolvimento da criança, os períodos sensíveis, as janelinhas do desenvolvimento da criança. A gente vê as necessidades dela de desenvolver. A gente trabalha muito essa etapa no começo, para a gente poder entender algumas coisas que às vezes a gente pensa que a criança está sendo teimosa, está sendo desobediente, está sendo mal educada, e não é. É simplesmente uma questão, uma necessidade dela do desenvolvimento. E quando você entende isso, fica muito mais fácil de você conduzir, de você direcionar, de você trabalhar, e aí você não vai ficar nervosa, não vai ficar irritada, não vai ficar pensando, eu preciso fazer alguma coisa, né? A minha criança não me obedece, ela está impulsiva, a gente se sente culpada que a gente que não está sabendo educar. Oi, Michele, tudo bem? Bruna também, Baquemper também, que está aí, olá, bem-vindas. Colocou que educar dá trabalho, mas pura verdade. Pois é, dá trabalho, mas é gostoso, né, gente? É gratificante. E uma dica que eu vou dar aqui para vocês, só para tomar um golinho de água. Sara, tudo bem? Bem-vinda também. Então, olha, uma dica muito importante que eu vou dar para vocês é quando você pegar a tua criança fazendo alguma coisa que você acha que não tá legal, que ela tá tendo mau comportamento, pergunta para ela primeiro o que está fazendo antes de você julgar, tá? Mas, vamos prestar atenção aqui. Cuidado com a forma que você vai perguntar, tá? A forma que a gente vai perguntar conta muito. Vamos supor que a criança está fazendo alguma coisa, você chega lá, o que você está fazendo aí? Né? O que você quer com isso? Você pensa que está fazendo o quê? Então, se você já fala com esse tom de voz, a criança já está pensando, opa, pera lá, né? Tem uma pegadinha aí nessa pergunta, dependendo do que eu falar, eu vou me incriminar, vai sobrar para mim. Então, cuidado com a forma, né? Agora que você chega e fala, filho, o que você está fazendo? Né? Por exemplo, outro dia, estava a Ana Luísa e o Júlio brincando com essas pecinhas de montar, esses bloquinhos, eles estavam fazendo torres. Da Ana Luísa, ela é mais velha, a torre dela estava maior e o Júlio não estava conseguindo, ele montava e a dele caía. Ele montava, a dele caía. Aí ele olhou para a torre da irmã do lado e ele meteu a mão. É normal a gente pegar e brigar e chamar atenção, não é? Mas eu perguntei, falei, Júlio, o que aconteceu, filho? Aí ele ficou me olhando. Né? Eu falei, você derrubou a torre da irmã? Aí ele fez que sim. Eu falei, por quê, filho? Ele falou, porque eu não consigo. Ele fala, não consigo, né? Porque eu não consigo, mamãe. Eu falei, então aí você ficou chateado porque a tua irmã consegue e você não. Aí eu comecei a trabalhar essa questão com ele, né? Se ele achava certo, que a irmã tinha ficado triste, por que ele não pediu ajuda, que a irmã podia ajudar ele, ensinar ele a fazer uma torre maior. Acabou que eles se abraçaram, pediram desculpas, ele pediu ajuda, a Ana Luísa ajudou ele, a torre dele também ficou maior. Então, a gente aproveitou, a gente trabalhou o sentimento ali com ele, o que ele estava sentindo, qual que era a melhor solução para aquilo. Se eu chegasse já junto ali dele e eu brigasse com ele pelo comportamento dele, né, falar, para com isso, tá feio, tá errado, e colocasse de castigo, eu não teria ajudado ele a lidar com o sentimento. E é o que eu falo de disciplina efetiva. Quando a gente trabalha isso, a gente ajuda a criança a identificar a emoção dela, a saber o que está acontecendo. E quando isso acontece, qual que é a solução? O que eu posso fazer?
Por isso que a gente vê hoje tantos adultos desequilibrados, né? Frustrados, ansiosos, porque às vezes não consegue identificar as emoções e não sabe como agir quando vem determinada emoção. Isso a gente ensina desde pequenininho, tá? Vou contar para vocês um outro exemplo. Eu lembro muito bem quando eu era professora e um dia eu dando aula, no comecinho do ano já, e tinha um aluno que ele sentava na frente, bem encostado na parede, acho que na segunda carteira, e o colégio que eu trabalhava era um colégio muito lindo, tinha um jardim lindo, cheio de árvores frutíferas, tinha campo, era muito lindo. Enquanto eu falava, ele ficava olhando pela janela. Eu falava, gente, não tá dando certo isso, né? Eu explicando matemática, explicando lá os conceitos, ele olhando pela janela. No primeiro momento, a gente pega pelo lado pessoal, né? Ah, ele deve estar me provocando, ele não está querendo prestar atenção em mim, está querendo chamar atenção. Mas terminou a aula, eu cheguei perto dele e eu falei, né, fulano, eu percebi que você não prestou atenção da minha aula. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Por que você está olhando pela janela? Aí ele olhou dele, não, professora, pelo amor de Deus, me desculpa. Eu me concentro melhor quando eu estou olhando para fora. Olhar essa paisagem deixa a minha mente calma e eu aprendo ouvindo. Aquilo para mim foi uma surpresa, daí né, teve as atividades para fazer em casa, no outro dia ele trouxe, estava tudo certo. Então, quando a gente pergunta primeiro o que está acontecendo, a gente consegue compreender melhor do que a gente julgar, né? Eu poderia pensar que ele era um menino desrespeitoso, poderia brigar com ele, obrigar ele a ficar olhando para mim, só que se ele aprende melhor olhando para fora, ele olhar para mim não ia adiantar muita coisa, né? A paisagem é muito mais bonita do que ficar olhando para mim. Então, a gente entende, tá? Então, perguntem. Antes de chegar e de brigar, pergunta primeiro para sua criança, pergunta para o seu filho, né, o porquê daquela atitude. Com certeza o argumento dele vai te dar motivos, vai te dar base ali para você trabalhar alguma coisa para ajudar ele a melhorar, a ser melhor, tá? Então, pensa nessa questão aí, nessa dica, né, que eu tô dando pra gente poder conversar primeiro aí com as crianças. E olha, como é importante quando a gente trabalha os sentimentos deles, né? Adoro contar histórias e dar exemplos, vou contar o último aqui. Isso aconteceu inclusive no sábado. O Júlio acordou mais cedinho, 6 horas da manhã, ele foi pra cama e ficou deitado comigo. A Ana Luísa, ela acordou umas 7 e pouquinho, ela chegou na cama, ela parou, ela ficou olhando o Júlio dormindo ali do meu lado, ela ficou me olhando. Eu falei, oi filha, tudo bem? Dela, mamãe, não tá tudo bem. Eu tô vendo o Júlio deitado do seu lado e eu estou com inveja. Eu vou voltar pro meu quarto. Olha só, e outra, o que eu achei interessante é que ela usou a palavra bem certinha, ela não falou estou com ciúmes, ela falou estou com inveja, né? Então, pude chamar, fui com ela e a gente conversou um pouquinho sobre esse sentimento. Então, quando as crianças pequenininhas aprendem a entenderem as emoções, a nomear as emoções, fica fácil da gente conseguir ajudá-las a sair disso. Então, a gente já está trabalhando de novo a inteligência emocional, que a gente vê que falta tanto aí, né, na juventude, nos adultos. Então, olha a oportunidade quando a gente dá espaço para a criança, né, interagir com isso nesses momentos. E como que você vai disciplinar de forma efetiva? Então, sempre o foco na disciplina é você ajudar a sua criança a ser melhor, né? Então, ela tá no ataque de birra, você vai dar os meios, né? Você vai dar as ferramentas para ela conseguir se acalmar, para depois você conversar com ela, para depois você acalmar. Você vai trabalhar os sentimentos dela, para ela adivinhar, imaginar quais são as emoções que ela está sentindo, para ela conseguir nomear esses sentimentos. E quando ela expressa o sentimento, você vai falar, olha, é normal, a mamãe também sente assim, já aconteceu isso comigo, e você daí vai falar para ela como que ela pode fazer. E sempre peça ajuda para a criança, né? Como que você acha que a gente pode resolver essa situação? A doutora Angélica entrou. Oi, doutora, tudo bom? Querida amiga minha, bem-vinda. Aliás, gente, eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Semana que vem, na terça-feira, a doutora Angélica vai estar aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho sobre o sono das crianças, né, doutora? Então, já fica aí, ó, já anota na agenda para vocês não perderem essa participação dela aqui com a gente na terça-feira. Vai ser um presente ter você aqui, doutora, com a gente, tá bom? Então, continuando, quando você ajuda a criança e você pergunta para ela, né, olha, o que a gente pode fazer para a gente poder resolver esse problema, né? Isso que aconteceu, como que a gente pode resolver?
pode ter certeza, você vai se surpreender com as respostas que as crianças vão te dar, e quando parte dela, elas têm mais compromisso de fazer com que aquilo aconteça. Funciona muito mais do que quando você dá uma ordem, quando você dá uma sugestão. Então, isso é a gente trabalhar a disciplina de forma efetiva, quando a gente prepara a criança aí para a vida, né? Para a vida, para a adolescência, que daqui a pouco vem outras fases, para a juventude, para a vida adulta. Então, é importante a gente ajudar a criança a se sentir melhor, para ela poder melhorar, para ela poder crescer. E por que as mães e os pais normalmente não têm paciência para aplicar a disciplina efetiva? Então, assim, quando a gente trabalha com a briga, com o grito, com o castigo, você vê o resultado de imediato. A criança, ela para aquele comportamento ali na hora, tá? Só que assim, ela não é muito eficiente porque a criança ela volta a ter esses comportamentos. Depois você vai brigar, você vai bater, né? Eu ouço muitas mães falando assim, eu já falei mais de 1000 vezes, eu já bati, eu já pus de castigo, eu já não sei mais o que eu faço. Então é porque não está resolvendo, né? Resolve ali naquela hora, naquele momento. Agora, a dificuldade de trabalhar com a forma efetiva é porque você não vê o resultado também tão de imediato. Até pelo contrário, quando você vem trabalhando de uma forma autoritária e você muda, né, para a disciplina efetiva, para a disciplina positiva, a criança tende até a piorar primeiro o comportamento, porque ela vai ver que as coisas estão diferentes acontecendo em casa e ela vai testar. Então é normal, ela está tendo comportamento, tem uma queda, ela piora para depois ela começar a melhorar. Quando ela começar a perceber que está sendo para o bem dela, que as coisas mudaram, né, que a mãe e o pai estão mais conscientes, né, da educação, estão entendendo ela, que ela está tendo mais espaço, aí ela começa a melhorar. Então, começa a cair primeiro, é normal, e depois volta e a criança tende daí a ter as melhoras ali. Então, às vezes os pais e as mães não têm essa paciência para poder esperar esse tempinho, que é normal, é natural, tá? A gente está lidando com um serzinho que está em pleno desenvolvimento, tá? E é sinal de inteligência. Eu acho assim, os pais têm que ficarem felizes quando começa a mudar a forma de trabalhar com a criança piora. Isso é sinal de inteligência, tá? Ela está percebendo, opa, não está dando certo assim, deixa eu ver se assim vai dar certo. Então, é a estratégia que ela está montando. É claro que a gente vai conduzir para que a estratégia vire uma estratégia do bem, uma estratégia positiva aí, tá? E qual o principal motivo que leva os pais a não educarem de forma efetiva? Às vezes, eles até tentam, sabe? Educar de forma afetiva, mas às vezes entra ali numa disputa pelo poder, né? A gente fala e na disciplina positiva, as crianças elas argumentam, a gente até ensina elas a argumentar. E aí tem mães, tem pais que não estão preparados para a criança questionar e aí começa a querer disputar o poder ali com a criança. Então, tanto que no curso, quando a gente trabalha, o primeiro momento que a gente trabalha é a mãe, né? A gente entender o processo que vai acontecer, a gente entender o que é normal, o que não é, e a gente se preparar para a gente poder aplicar as estratégias. Porque senão a gente vai achar que a gente está dando muita voz para a criança, muita vez para a criança, eu estou perdendo poder e não é nada disso, tá? Quando a gente trabalha com disciplina efetiva, tem muito amor, tem muito carinho, tem muito respeito, né? Se tiver alguma aluna aqui do curso, pode confirmar isso que eu estou falando. A gente trabalha com muito afeto com a criança, mas tem muita firmeza também, tá? Tem muita autoridade, tem muita firmeza, tem muitas regras, tem as normas, então não é simplesmente só deixar a criança fazer o que ela quer, mas isso tudo que a gente trabalha é entendendo como que a criança se desenvolve. Então, quando a gente entende, fica muito mais fácil a gente aplicar a disciplina positiva e ter os resultados. E quais os benefícios de aplicar as consequências efetivas na educação da criança? Gente, os benefícios é que desde pequenininho você já começa a ver os resultados. A criança, como eu falei, ela entende as emoções dela, ela nomeia as emoções, ela começa a conseguir se acalmar sozinha. Claro que isso não é de um dia para o outro, não é em uma semana e às vezes leva até um pouquinho mais de um mês. Mas eu acho que tá dentro, quanto antes você começar, antes você vai ver os resultados, né? Então, se você começar a educar a tua criança
ali com 1 aninho, né? Com 2 aninhos ela já vai estar muito disciplinada em relação a outras crianças que não começaram com 1 ano. Se você começa com 2, 3 anos, quando a criança tiver com 4, 5 anos, você vai ver muita diferença em relação às outras crianças que não foram educadas nessa disciplina. E sem contar isso, ainda que, como eu falei, a gente prepara para a vida, né? Então, você vai trabalhar com essa criança para ela, quando chegar na adolescência, ela saber fazer as escolhas dela, ela já saber controlar as emoções dela, ela entender que ela tem um espaço, que tudo que é feito para ela se sentir bem, para ela se sentir melhor. A gente está ali amparando, dando o apoio para ela crescer e se desenvolver. E quando chega, né, lá na frente, na vida adulta, a gente vai conseguir diminuir esses transtornos emocionais, né, que são crises depressivas, transtornos de ansiedade também. Se acontecer algum conflito no ambiente de trabalho, ela vai saber parar, pensar e ter uma atitude assertiva, né? Não às vezes colocar os pés pelas mãos. Ela vai conseguir saber que o sentimento que ela está sentindo é normal, o que ela tem que fazer para poder reverter isso daí. Então, tudo isso é inteligência emocional que a disciplina efetiva trabalha ali desde a infância para poder ensinar o adulto, né? A forma dele estar bem equilibrado emocionalmente. E por onde que a gente começa, né? Por onde começar? Então, assim, primeiro a gente precisa entender a criança. Eu sempre falo assim, entender a criança é o passo número 1. Entender essas fases do desenvolvimento, entender os períodos sensíveis que ela passa, entender as birras, o porquê que elas acontecem, que a gente chama de birra de forma errada, na verdade são os transtornos emocionais que a criança passa. Então, o primeiro é você entender a criança em si. Nós que temos que entender ela, e o nosso erro é que na maioria das vezes, quando a gente vai educar, a gente quer que a criança entenda a gente, que ela nos atenda, né, de imediato. Mas, na verdade, ao contrário. Quando você entende como que a criança funciona, você vai usar estratégias que são eficazes ali para a educação dela. E também eu acho assim que um ponto fundamental, muita importância, é a gente controlar as nossas expectativas em relação à criança, tá? Quando a gente controla as expectativas, então, por exemplo, a expectativa que eu digo assim, eu preciso dar um jeito que a criança não abra mais as portas do armário da cozinha. É uma expectativa que eu estou criando que, se a criança tiver o acesso na cozinha e ela estiver na fase de descoberta, ela vai abrir os armários, ela vai tirar as coisas lá, porque faz parte do período sensível ali da criança, que é da descoberta dos objetos, tá? Crianças ali por volta de 1 aninho até 1 ano e meio, 2 anos, elas têm essas curiosidades. Agora, se não pode mexer ali porque ali é perigoso, o que eu vou fazer? Eu coloco o trava ali naquela porta e pronto, acabou, a criança não vai conseguir mexer mais. Então, se eu entendo a fase, o período que ela está passando, eu vou ver que é normal e que isso daí vai passar. Então, eu não crio uma expectativa que eu vou falar com ela hoje, eu vou falar que não pode mexer, que a partir daquele momento ela nunca mais vai pôr a mão ali, tá? Não é assim que funciona, porque tem a vontade dela se desenvolver, dela descobrir as coisas, que fala muito mais alto, é muito mais forte do que qualquer simples não que você vai dar para a criança. Agora, precisa tirar a criança dali, daí tem as técnicas de redirecionamento para você colocar ela para fazer alguma outra atividade. Então, cuidado com as expectativas que a gente cria com as crianças. Vamos criar expectativas que a gente sabe que ela vai conseguir atender. E sempre a gente precisa dar um prazo para a criança poder se adaptar com isso. A criança, ela aprende muito com a repetição. Aliás, o nosso cérebro, né? Ele aprende por repetição. A gente mesmo precisa, para aprender alguma coisa, a gente ouve uma vez, ouve 2 vezes, a gente dá uma pausa, a gente volta de novo, a gente lê, a gente escuta. Então, nós, seres humanos, aprendemos muito por repetição. As crianças também. Então, você vai explicar para ela uma vez, você vai explicar para ela a segunda vez, você vai redirecionar ela para alguma outra atividade e assim a criança vai assimilando aquilo que é permitido, aquilo que não é. E lógico, né, a gente tem trabalhado muito ali no curso também, que não pode esquecer que rotina é fundamental para esse processo, né, para a gente conseguir fazer com que as crianças
entendam como as coisas funcionam. Então, rotina é essencial, é fundamental, e as regras básicas da casa também. É importante estar tudo no papel bem definido para a criança, tá? Para a gente conseguir estar fazendo esse processo de repetição até ela começar a assimilar aquilo que pode, aquilo que não pode. E como que a gente percebe os efeitos positivos, né, na criança? Como que a gente consegue perceber os exemplos da gente trabalhar a criança com a disciplina positiva, né? Então, olha, nós vamos ter crianças participativas. Quem viu a live de ontem, a gente comentou sobre a gente estimular a criança em casa a terem algumas habilidades que vão ser importantes na escola. Então, se você permite com que as crianças sejam participativas em casa, elas vão participar também na escola. E como que você percebe as crianças sendo participativas? Como eu falei, quando você pergunta para a criança, quando você questiona, quando você pede uma ajuda para ela, quando você vai fazer alguma atividade em casa e você chama ela para te ajudar, para fazer também. Desde crianças pequenininhas, a partir de 2 aninhos, elas já podem tirar o pó de alguma coisa, né? Ela pode pegar a vassoura e varrer o quintal. Por mais que a gente sabe, não vai ser uma faxina, uma limpeza, mas ela está contribuindo. Ela se sente importante, ela se sente participativa. E com isso, você vai incentivar a criança com que cada vez mais ela queira participar das coisas de casa. Você vai ter crianças responsáveis, né? Responsabilidade, principalmente quando você pergunta para ela, pede ajuda para ela para resolver algum problema. Crianças já de 4, 5 anos, né? Aconteceu essa situação agora. Como que a gente pode resolver isso? Como que a gente pode fazer para que não aconteça? Então, ouve as crianças, tragam ela para participar, para elas terem responsabilidades também. E quando você perceber também que elas nomeiam os seus sentimentos, né? Quando ela está sentindo triste, você fala para ela, eu entendo que você está triste. Quando ela está brava, estou percebendo que você está brava, né? Quando ela quer alguma coisa que ela não tem, isso daí é inveja. Quando ela não quer emprestar alguma coisa para o coleguinha, você está com ciúmes. Então, você nomeie os sentimentos com a tua criança, explica para ela, eu entendo que você está sentindo isso. Como que a gente lida com isso? Aí você trabalha com ela. Então, você percebe que as coisas estão funcionando, estão dando certo na sua casa. Claro que eu dei aqui pequenos exemplos, né, de criança participando, responsáveis, nomeando seus sentimentos, mas são alguns exemplos para vocês perceberem como essas habilidades são importantes na vida do ser humano, né, na vida do ser humano. E a gente começa a plantar isso daí nas crianças já desde pequenininho, desde sempre. A gente já vai ensinando elas a trabalharem com os sentimentos delas aí. Então, olha, o que eu tenho para falar para vocês? Pensem sempre nas consequências efetivas. Quando você for trabalhar com a sua criança, quando você vê que alguma coisa não está legal, que você precisa chegar e corrigir, pense se o que você vai fazer com a criança é uma forma punitiva, né? Você vai punir o comportamento, ou se é uma forma que você vai ensiná-la a perceber aonde ela errou e ajudá-la a se superar com esse erro aí, para ela aprender a trabalhar com os erros aí durante toda a vida dela, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. E nós chegamos ao fim, então. Queria dar um grande beijo. Obrigada por ter participado aqui comigo